Cidade Alerta Mato Grosso no ar e a gente começa falando de impostos. Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Federação do Comércio de Mato Grosso apontam que o impostômetro da FEComércio ultrapassou o montante de 21 bilhões de reais em arrecadação de tributos municipais, estaduais e federais aqui dentro do estado. Vamos conferir o que significa esse tanto de dinheiro na reportagem de Luciana Gavilha. O aumento é significativo, está bem gordinho o cofre estadual. A elevação na arrecadação se mostra 8,57% maior do que o verificado no mesmo período do ano passado. É reflexo da dinâmica econômica de Mato Grosso. Mato Grosso realmente é um estado diferenciado, né? Eu sempre costumo usar como exemplo que Mato Grosso é a China brasileira, né? A gente cresce a índices bem acima dos outros estados e bem acima da média nacional. E o resultado da arrecadação desses primeiros 6 meses, né, que foi apresentado pelo impostômetro, vem ratificar exatamente essa análise que vem há mais de décadas, né, quase 2 décadas, que Mato Grosso vem sinalizando esse crescimento diferenciado. Somente Cuiabá, o valor arrecadado em tributos, como impostos, taxas, contribuições e multas, ultrapassou a marca de 436 milhões. Em todo o país, a arrecadação chegou quase a 1,5 trilhão, com maior participação para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e também o Imposto de Renda e impostos ligados à Previdência e Importação. Agora, o que a sociedade espera é a contrapartida de todo este recurso público. Tem que ser revertido em partes para benefícios aos brasileiros. Então a gente espera que esse aumento da arrecadação seja revertido em melhores condições de saúde, melhor condição de educação, investimento na nossa infraestrutura, né? Mato Grosso sabe que é um estado gigante, né? com dimensões continentais, e a gente precisa cada vez mais interligar os municípios, as regiões, para que promover o desenvolvimento dessas regiões. Então, assim, o governo do estado tem um papel fundamental nessa ação e precisa de recursos. Se a arrecadação segue em alta, deixando mais rica a nossa região, de outro lado, um futuro próximo tem incertezas diante da reforma tributária, da qual o governador Mauro Mendes tem feito sugestões para evitar perder recursos. O que a gente viu na reforma, por exemplo, o impacto em cima de Mato Grosso, dos estados produtores, será muito grande. E isso, com certeza, vai prejudicar muito as atividades e a população mato-grossense. Então, isso precisa ser muito bem estudado e o papel do governador na discussão perante a Secretaria de Fazenda, o Ministério da Fazenda e a Câmara e o Senado é fundamental para que as pessoas tenham consciência do impacto que isso pode gerar dentro de um país que já não é um país igualitário no seu desenvolvimento e pode prejudicar muito mais essa diferença entre os estados e entre a população brasileira. E isso é muito ruim, já que a gente precisa andar todo mundo junto. E o governador Mauro Mendes já deixou claro que alguns estados vão se beneficiar com essa reforma tributária, né? É quase que uma peregrinação do governo do estado, Mauro Mendes e Companhia Limitada, a Brasília, para tentar fazer algumas emendas, alguns ajustes na reforma tributária, né? Só para você ter uma ideia, se o FETAB ficar fora, e tudo indica, pelo menos até agora, que ele pode sim ficar fora da reforma tributária, o estado do Mato Grosso perde algo em torno de 900 milhões de reais. É muito dinheiro, né, se nós considerarmos aí o orçamento do estado, né? E muitas outras coisas também. Agora, com relação a essa questão do bem-estar, da contrapartida, né? A arrecadação, a carga tributária no nosso país, todo mundo sabe exatamente quanto paga, e não é pouco. A gente paga muito imposto, mas muito mesmo, principalmente quando comparado com outros países. Ninguém é contra pagar imposto, o problema é a contrapartida. É o bem-estar que esse imposto deveria gerar para a população e não gera. Só para você ter uma ideia, põe essa arte na tela para a gente ver, só para você ter uma ideia, um comparativo do Brasil com outros países, ó. O Brasil está em 30º lugar, país em que os impostos trazem mais bem-estar social. Em primeiro lugar, a Irlanda, o segundo, os Estados Unidos, a terceira, a Suíça, Coreia do Sul, Austrália, Japão, Canadá, Israel, e o Brasil vai aparecer lá em 30º lugar. Imposto de mais e retorno de menos. É bem isso mesmo, tá? Isso se reflete não só no Brasil enquanto país, nos estados também, né? O Brasil como um todo tem essa característica, o que é simplesmente muito ruim. E aí a gente, se nós tivermos que pagar, como já nós pagamos, né,
por segurança, por educação, por saúde. Eu já falei isso aqui por várias vezes. Se nós não tivéssemos que pagar por tudo isso, certamente nós teríamos um pouquinho mais de qualidade de vida, mas não temos. Não temos, porque até por isso, que é um direito do cidadão, nós temos que pagar. Aquele que tem um pouquinho de condição a mais, ele acaba buscando a área privada para poder ter um plano de saúde, por exemplo, para ter uma escola, por exemplo, particular. Enfim, tudo isso demonstra, sobretudo, uma desigualdade social enorme em nosso país, né? Por quê, professor? Porque ainda existe um percentual significativo de pessoas privilegiadas, pessoas que vivem absolutamente fora, né, do contexto de um Brasil que realmente sofre muito e trabalha muito para sustentar uma parcela muito pequena de brasileiros, que tem uma série de privilégios, uma série de mordomias. Eu já disse por várias vezes aqui e vou reiterar o meu raciocínio até quando puder reiterar. Mais importante que uma reforma trabalhista, mais importante que uma reforma tributária, sabe o que é? Uma reforma de privilégios. A hora que nós tivermos uma reforma de privilégios, começando lá de cima, do Supremo Tribunal Federal até aqui embaixo, eles não dão aumento em efeito cascata? Aumenta o salário de ministro, aumenta o salário de um monte de gente? Pois é, esse mesmo efeito. A hora que nós cortarmos as regalias, os privilégios, as mordomias, né? Lá de cima, desde o Supremo Tribunal Federal, passando pelo Congresso Nacional, passando pelos 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo, aí a gente começa a melhorar esse país.